super episódio do podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas pelo turismo. Eu me chamo Wilson Roger e convido a você a viajar comigo pelo estado mais lindo, exuberante e com a maior biodiversidade do mundo. Estamos falando do nosso Amazonas. Lembrando que você pode acompanhar esse podcast toda terça-feira às 19 horas diretamente pela rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo, e também assistir ao vivo pelas plataformas de redes sociais do Portal Imediato e também da rádio ZLZN. Também você curte esse podcast pelos principais meios de comunicação de áudio de podcast, Spotify, Deezer e Anchor, e também nas principais redes sociais do Imediato e programa Amazonas Incrível. Sempre é uma satisfação poder acompanhá-los, recebê-los, os nossos convidados do programa de hoje. Hoje estamos recebendo um super convidado. Eu tenho a honra de receber o Sérgio Menezes. Ele é produtor e diretor de reality, séries e documentários no Amazonas. Já trabalhou em vários núcleos de produção, minissérie, teledramaturgia, filmes e também realities de âmbito internacional. Sérgio Menezes, seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite e antemão aí agradeço a todos aí da equipe, tá? E estamos aí para conversar um pouquinho, bater um papo, para falar sobre esse mundo maravilhoso que além do turismo na floresta amazônica, essas aventuras que a gente produz aí. Perfeito, estamos recebendo também o Júnior Menezes, ele é apresentador de um reality, vai falar um pouco mais do que é essa nova produção aí que a Amazônia tem a oferecer. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrado aí, muito obrigado pelo convite também aí. Bora falar um pouco, né, de tudo que a gente tem aí e tudo que vai vir também, né, e mostrar aí que a nossa Amazônia aí é gigante. Tem tudo a oferecer nesse reality show. É verdade, olha, em nome da equipe do portal Amazonas Incrível, gostaríamos de agradecer por aceitar esse nosso convite e fazer esse bate-papo gostoso que acontece toda terça-feira aqui na Rádio ZLZN. Sérgio, gostaria de conhecer um pouco mais do seu trabalho, as suas experiências. Você tem uma gama de experiências aí a compartilhar e o programa, sim, abra seu coração, o programa é aberto justamente para que nós possamos falar de turismo, e turismo é algo que abre os olhos não só de forma regional, nacional, mas também de internacional. O turismo do Amazonas, ele é muito forte, e por que não trazer um especialista de documentários que, como mencionamos aqui, já teve produções cinematográficas de forma internacional direto da nossa Amazônia. Sérgio. Pois é, meu grande amigo Roger, e parabéns aí pela equipe. Eu gostei também, sabe que eu sou um cara, sabe, quando eu olho estúdio, essas áreas todas, vocês estão de parabéns, bonitos, muito bom mesmo. Bonito cenário, bonito estúdio, estão de parabéns. E vamos falar aí um pouquinho sobre os nossos trabalhos, em antemão, claro, né, graças a Deus participei, teve uma honra e teve muita sorte de acompanhar alguns amigos, e nessas trajetórias de produções as pessoas gostaram do meu trabalho e Serginho, bora pra cá, Serginho, bora pra cá. E na época me chamava todo mundo me Serginho, até hoje continuamos como Serginho. Então o que aconteceu? Nós estávamos gravando na parte de, digamos assim, vamos dar uma série, falando rapidamente, das primeiras minisséries que rodou em Manaus em 1991. Então, naquela época, eu era iluminador. Então, a gente participou. Então, desde aquela época, eu comecei a participar da teledramaturgias. Foi umas novelas, não sei se pode falar as emissoras. Sim, pode ficar à vontade. Pode. Na época, era o Projac, lá na Globo, né? Então, eu tive uma honra. O pessoal, Serginho, bora trabalhar junto, vamos fazer alguns trabalhos. Então, a gente começou. Então, como eu me envolvi muito com a floresta, fazia muita série, documentário, voltada à área de floresta, meio ambiente, então eu fui começando a gostar, e os meus amigos falaram: pô, Serginho, você tá bem na floresta. Eu digo, então vamos produzir. Aí, então, desde lá, o quê? Foram mais 4 minisséries, mais 4, digamos, as novelas do Projac. Porque assim, no Projac tem um núcleo de produção. Sim. Então, nesse núcleo de produção, aí quando eu vinha para Manaus, chamava para transformar uma equipe, né? Diz, você que cuida do teu núcleo de produção, você vai para a floresta amazônica. Aí você vai para a floresta amazônica e faz com a equipe. Nós, geralmente era uns 60 na equipe toda. Então ali foi gerando uma família, né? Sim. Então todas as produções, e sempre se preocupando com a natureza, que eu sempre ali desde jovem, a gente fazia aquelas coisas de plantar,
derrubar, plantar, então eu me preocupava muito com o meio ambiente, natureza. Aí eu disse assim com os amigos, cara, eu vou voltar, quando tiver essas produções, tudo focado para essa área. Então, quando vocês precisarem de mim, claro que eu ia em São Paulo pegar treinamento, ia no Rio, pegava treinamento, que eu fiquei mais ou menos 4 meses no Projac mesmo, no estágio, para fazer estágio, para ficar treinamento, porque a gente tinha que, naquela época era difícil, naquela época era muita iluminação, a luz quente, muito pesada, equipamento, vice-versa, só para gerar algo assim rapidamente para entender. Então, eu ficava na floresta, porque na floresta é muito úmido, então eu cuidava da parte de núcleo de produção. Então, na época, eu comecei como iluminador, depois de iluminador foi crescendo, foi fazendo a jangada. Então, quando acabou essa rotina de produções, que foram as séries, novelas, Sítio do Pica-Pau, aí as coisas começaram a modificar, aí entrou os Survivor internacionais. Aí, como a gente já tinha uma lista, e tinha os DRT, tudo, porque tinha que ser naquela época tudo organizadinho, me chamaram e disseram, Serginho, quer participar? Eu disse, quero. Aí eu tive que sair da emissora para cuidar de outro segmento, né, que era núcleo de produções de externa. Aí eu, tudo bem. Aí fui gaffer, que muita gente na área de cinema sabe o que é, coisa gaffer, o chefe gaffer de toda a produção da técnica, da elétrica, maquinária. Aí foi mostrando a gostar das ferramentas, claro, tudo voltado para você entender na floresta. Sim. Então, dentro da floresta nós rodamos no tempo antigamente o Ariaú, que era um local muito lindo. Então, desde 94 para cá, nós rodamos muito Survivor, acho que uns 8 Survivor, acho que uns 4 filmes e mais ou menos uns 3 minisséries. Aí foi muitas superproduções. Então, como eu vi aquele trabalho de cara, vou começar desenvolver esses projetos, montar algo interessante para mim e também focar nessa área. Até criei no nosso, que hoje em dia as redes sociais tem que ter o Instagram, tudo. Sim. Eu criei, que foi uma voltada à Amazônia, a Amazônia TV Web, que aí de lá eu disse assim, pronto. Então o que eu quero dizer é que é importante, né? A gente tem que estar vivendo com essas pessoas experientes, e eu ainda olha que já tem 30 anos no ramo, mas ainda estou aprendendo. Então, cada dia a tecnologia vai mudando, a gente tem que acostumar com esse ramo, porque hoje em dia tudo é digital, tecnologia, tudo ao vivo, com tudo celular, tudo né? Então a gente tem que usar a mídia, que hoje chama, como é? A mídia digital, né? Hoje em dia as pessoas fazem vídeo com iPhone 13 e não precisa de superprodução e tudo. Então, teve muitos clipes que foram feitos com celular. Esse era o desafio que eu ia te falar. Ou seja, 30 anos atrás, você vê hoje que, como o Júnior está falando, hoje você pode fazer vídeos de alta qualidade. Exato. Utilizando o seu smartphone, de qualquer lugar do mundo onde tem internet, você pode fazer uma transmissão ao vivo. Como é que era 30 anos atrás com aquelas máquinas, aquelas câmeras pesadas. Aqueles equipamentos muito tanto não é nem a câmera, tanto sabe o que era? Era a bateria. Que a bateria tinha que colocar no ombro, colocar a câmera e o tripé, que era 3 vezes o dobro dos dois. Aí imagina você correndo na floresta. Sim. Com aquela areia maravilhosa, era um exercício, a parte que continua meio garotão. Você colocava ali e saia correndo, corre pra ali, corre pra cá, corre pra ali, corre pra cá. E sabe que televisão é assim, cinema e filme, tudo é rápido. Tudo é rápido. Corre aqui, acabou a cena, corre pra lá, então é tudo rápido as coisas. Então nesse ramo, amei, não larguei mais. Aí entrou no sangue, aí eu disse, sabe de uma coisa? Vou continuar fazendo. Nós ganhamos um lançamento recentemente de melhor documentário. Olha, legal. Entendeu? Que está rodando lá em Las Vegas. Nós estamos produzindo outro documentário também, que é a imigração japonesa na Amazônia. Sim. Entendeu? Que é muito bonito. E outra, como eu já falei, eu quero focar tudo na região norte. Então a gente vai para os municípios, Barcelos, Maués. Inclusive essa produção lá da imigração japonesa começou por Maués. Eu lembro que você entrou em contato com a nossa agência lá, e aí fez um documentário muito legal, mandou material pra gente. Isso é muito interessante. Então vocês estão também disseminando nos municípios. Sim, a gente anda nos municípios. É por isso que eu te falo, querendo ou não, é assim, um atrai o outro, porque o turismo é importante. Com certeza. A cultura dentro da região, que é só também o turismo é importante. Então, quando a gente vai visitar esses lugares que muita gente... Aqui, acho que o próprio Manaus, às vezes nem sabe, quando olha, nossa, onde é esse lugar tão maravilhoso? Exato. É na Amazônia, tem muito lugar. Isso, cara. Aí o que eu faço? Eu foco nisso, as imagens, que é as imagens de apoio, eu vou buscar as imagens de apoio interessantes, realizo essa imagem de apoio dentro do reality. Dentro desses reality e séries e produções que eu estou produzindo, eu estou dizendo, vou fazer o útil ao agradável, pegando tudo que a gente tem da natureza, mostrando para o mundo
que é importante, né? Mostrar o que nós temos de turismo. Porque a gente precisa mostrar a Amazônia, mas precisa mostrar que muita gente pensa que anda bicho dentro da cidade e tudo mais. Não existe isso. Você tocou num assunto importante, viu, Sérgio? É tudo muito Exato. distante, muito distante. Olha que o nosso documentário que roda fora, eu converso com eles lá, né? Então a gente fica só comentando, não, a gente pega uma lancha, vai para o outro lado. Então eles vendo isso, eles vão dizer, realmente, nós temos um local reservado, que é um meio ambiente, para cuidar, e transforma na cidade cenográfica, e nós temos a capital, a cidade, que também é um equilibrando o outro, que a natureza é importante, né? A Amazônia... Todo mundo fala da Amazônia. Isso é verdade. Você tocou num assunto muito importante, que toda vez que a gente tem um convidado aqui no podcast, a gente tem que tocar. É uma pauta fixa. É em relação a como é que as pessoas de fora enxergam a Amazônia. Você realmente falou aí que a gente que já viaja, eu que viajo por meio da agência que nós representamos, sempre tem aquela discriminação Com ainda. certeza. Eu chamo isso de ignorância. Ignorância é uma pessoa que desprovê de conhecimento, que hoje, no mundo tão globalizado, você pode entrar ali, por exemplo, no Google e botar assim, Manaus. Você vai ver que Manaus não tem pessoas andando peladas, como não tem aqui. A gente não consegue ouvir em outros lugares essa parte dessa discriminação. Em outros estados, não vou citar quais, mas assim, também acontece isso. Por exemplo, você é um produtor cinematográfico aqui de roteiros na Amazônia, e aí quando você vai apresentar isso para fora, as pessoas ainda ficam assim, as pessoas andam ali despida em Manaus, ainda, como é que anda? Sai canoa, não tem estradas. Isso. E como é que é essa tua visão, vocês? E muitos, agora, assim, de uns 5 anos atrás, graças a Deus, as pessoas já estão dizendo, sabe o que eles comentam? Cara, vocês têm grandes atores. Cara, vocês têm grandes profissionais técnicos, porque nós temos dentro da equipe, não só eu, né, porque é o diretor, mas nós temos uma equipe grande por trás, que é a sonoplastia, o diretor de arte, o produtor, o diretor de cena, o platô, o maquinária, o técnico que cuida da parte de áudio, operacional. Nós temos a maquiagem, que é importante também. Então, temos uma equipe. Então, essa equipe, lá fora, quando as pessoas olham, lá fora não, vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, que eu estava agora essas 2 semanas antes. Cara, eu não sabia que tinha toda essa equipe lá. Tem equipe. Então não precisa, porque hoje em dia sabe que a gente tem que enxugar, não precisa levar todo mundo para viajar. Se tem uma equipe já, por que a gente não seleciona as melhores e vamos fazer as séries, as produções? Perfeito. Então, eles, antigamente, eles não tinham esse olhar. Eles achavam que um camarada não sabia, não tinha conhecimento, entendeu? Aí, por isso que colocavam muita gente de fora. Mas, próprio Manaus mesmo, muita gente ainda acha. Quando a gente vai... Eu rodei um filme agora, não vou citar onde foi. Aí, vocês... Caraca, legal, todos atores locais, todos atores, não tem ninguém de fora, eu digo, não. Aí o cara, tu passa outro dia aqui, e não me chamou mais, quer dizer, não deu o valor, só porque era um ator local. Né? Eu digo, sim, um ator local dá 10 vezes melhor do que o ator internacional ou nacional, porque os camaradas têm visão. E olha que nós temos muitos profissionais que eu já conheço desde o tempo, que eles hoje faz vários filmes, outros ganharam premiações, outros já participaram até de novela. Sim. Só que nosso mundo ainda é assim, a teledramaturgia, e da gente entrando nessa pandemia, aí que começou digamos assim, não enxergar os grandes profissionais que a cidade, a própria nossa capital aqui tem. Então, mas, como eu falei, meu amigo, se a gente fosse se preocupar com isso, as coisas não andam. Então, deixa quieto e vamos produzir. Tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que hoje tu disse aqui nos bastidores que hoje é o dia do quê? Hoje é dia nacional da liberdade de expressão. Então é isso. Cara, é uma coisa que eu vejo não só aqui, não vou citar todo mundo, né? Vamos botar 50%, 50%. A gente faz um reality show. Pô, tudo bonito, cara. Galera daqui trabalhou. A nossa equipe, um exemplo. Todo mundo que topou fazer o reality show, a equipe incrível e tudo. Cara, pra tu conseguir fazer um reality show assim, tu precisa de ajuda, querendo ou não, de financeiro. Tudo. O diretor chegou, não vou falar porque é meu pai, né? Mesmo sobrenome. Meu pai Quase não chegou percebi. E falou bem assim, cara, eu vou tirar tudo do meu e vamos meter a cara e vamos fazer. Sim. E tipo assim, a gente fez e eu mostrei pra outras pessoas e falaram bem assim, caraca, onde que tu foi? Quem foi que fez isso e tal? Citando empresas de fora, né? Foi isso aí? Foi daí? Não, eu falei, não, foi uma produção meu pai. regional, né? Exato, as pessoas são pessoas que a gente convidou e todo mundo topou, fez um trabalho incrível. E a galera daqui não quer ajudar a mostrar o que tem aqui, entendeu? Tipo assim, imagina
pessoas de fora ligaram e se interessaram pelo trabalho, pessoas de fora, entendeu? Porque eu acho que as pessoas que estão aqui, algumas, não vou generalizar, não conseguem enxergar o que tem na Amazônia, o que dá para fazer na Amazônia, entendeu? Muita gente acha que, só é mato, só é... Pô, claro que não, cara. Isso é interessante, Júnior, você tocar nesse ponto. A gente também, como eu digo, a pauta fixa quando fala de duas coisas. A visão do turista, ou a visão das pessoas que moram em outro estado em relação à Amazônia, e também a desvalorização do próprio turista local. Eu imagino que você... eu chego em outros estados, né, levando turistas aqui da cidade, e acaba que outros estados valorizam os potenciais turísticos que tem em determinado estado. Vamos citar aqui o nosso vizinho Pará. Né, eles são muito enraizados na cultura local, então eles vivenciam tudo que tem no estado do Pará. Aqui no Amazonas, a gente tem um projeto, inclusive, antes de pandemia, criou-se um projeto de ir para dentro das faculdades para falar sobre roteiros turísticos na Amazônia, apresentar a Amazônia para o próprio Manauara. E aí o tema da palestra é até lúdico, né? Apresentando Manaus aos Manauara, o Amazonas para o amazonense. Então isso é cultural, né? O amazonense não conhece, por exemplo, os principais roteiros que nós temos aqui. Eu sempre começo a palestra perguntando, gente, quem já fez a visita guiada, eu não estou falando quem já passou na frente do Teatro Amazonas, mas quem já fez a visita guiada no Teatro Amazonas, de 45 minutos, que acontece de terça a sábado. Pouquíssimas pessoas. Então, assim, ainda é a parte cultural de não valorizar os atrativos turísticos que temos no Amazonas. Eu sempre falo, antes de você ir para Disney, com a empresa que eu represento, antes de você ir para Gramado, visite, conheça o Amazonas. A pandemia, ela trouxe muito isso, o Sérgio e Júnior, né, que, assim, trouxe uma visão diferenciada para o turismo local, porque, assim, ninguém podia vir para cá, o turista internacional não podia vir para nossa cidade, nós não podíamos sair para fazer turismo, então assim, tivemos que aproveitar fazer um tour ali local, né, regional. Nós temos lugares muito fantásticos. Tu citou o Teatro Amazônico. Recentemente eu fiz um documentário muito lindo, que vai ainda estrear ainda. Olha, muito bonito, falando sobre a cultura local. Ali na Praça da Polícia, onde tem aquele monumento que tem 5 museus lá dentro. Eu fiz um trabalho muito lindo, então ainda vai estrear, vocês vão ver. Porque sempre eu faço as coisas... É o Palacete Provincial. Isso. Aí o que eu faço? Os caras até dizem, pô, Sérgio, como é que tu faz isso, cara? Tem que ter capital para produzir. Tipo, não, eu colho, pico o conteúdo e coloco. Se alguma empresa se interessar ou não interessar, mas mesmo assim eu acho um local, canal aberto, se caso queira, eu coloco no ar. É verdade. Eu já tenho 3 prontos e eu vou produzir mais. Depois a gente vai falar um pouquinho de uns segredinhos que vamos passar para vocês em primeira mão. Em primeira mão, quentinha, tem informações vindo aí do nosso produtor. E eu tava falando aqui das pessoas que não dão valor e tudo. Eu sou um cara que antes... Eu não ligava muito, entendeu? E vocês são amazonenses? Sim. Legal. E eu lembro que quando ele começava a sair, eu não quero seguir esse ramo, não quero fazer isso, porque eu sempre fui uma parada totalmente diferente. Sim. Então ele me ensinou a, dar valor às coisas que a gente tem aqui, entendeu? Eu sou o cara que não fui para todos os lugares de Manaus, mas eu amo Manaus, eu amo a Amazônia, eu gosto muito. Sempre quando eu tô fazendo meus trabalhos, fazendo live, eu sempre falo que eu sou de Manaus, eu sempre digo que aqui tem muita gente que tem potencial para ser gigante, entendeu? Aqui tem muitas coisas que dá para você crescer bastante, entendeu? Aqui tem atores, cantores, tem tudo que pode... Aqui é rico em tudo, cara. O cara, às vezes a gente conversa assim, cara, eu mudei de cidade e vim para Manaus porque o trabalho é bom, cara. Falando em cantores que ele tá falando aí, todos os nossos trabalhos, eu pego os compositores locais aqui, bato um papo com eles e digo valoriza, assim, vou assinar o direito autorais aqui, colocar a tua trilha, a tua música e coloco lá. Porque querendo ou não, quem assistiu vai dizer, de onde veio essa música, de onde veio essa canção? Exato. Então eu quero também, como eu digo, não é discriminando, não é desvalorizando os outros. Eu quero buscar de casa e levantar. Mostrar para o mundo, né? De casa, tem que fazer. entendeu? Eu vou fazendo de casa. E depois, crescendo, eu posso colocar algumas coisas assim e vice-versa. Mas o meu potencial é isso, é assim, digamos assim, todos os artistas locais, ou vice-versa, quem for, eu quero, digamos assim, vamos buscar esse caminho, tentar fazer, acontecer. É isso que eu gosto de buscar. E eu sou assim, como na visita que eu visitei lá, o Maués, eu estava produzindo, mas já estava vendo um senhorzinho comentando uma historinha. Aí eu parei, tomei um cafezinho com ele, conta essa história direitinho. Aí ele contou, eu disse, olha, então guarde aí que eu vou voltar aqui para fazer essa tua história vai ser a vida real, vou fazer um mito ou uma série. Aí o cara, perfeito, e eu vou voltar. Então a gente, tipo assim, um caça-talento, a gente vai ouvindo isso, essas conversinhas, que tem coisas que às vezes ninguém dá valor, mas faz um trabalho cinematográfico bem preparado, os caras vão dizer, nossa,
como que fugiu isso? Os caras dizem, como tu criou esse roteiro? Eu crio o roteiro na hora, eu pego, eu vou vendo e a gente vai criando e vai desenvolvendo os projetos. A visão diferenciada do diretor. Cara, né? falando em coisas de roteiro e pessoas que... Uma vez ele foi fazer um... Eu posso falar o nome da Discovery e tudo? Pode. Aqui, a gente foi fazer um reality show pra Discovery e ele foi fazer, ele foi chamado e ele me chamou. Aí eu... Putz, aí ele... Chamei ele pra começar a aprender. Ele, vamos aprender, eu tinha 15 anos, pô. Aí ele, não sou teu pai lá, vou te dar bronca. Eu, putz, beleza. Cheguei lá, os caras tudo gringo, brancão e tal... Os caras lá no cantinho falando, porra, a Amazônia é linda e tal. Chegava de noite, o cara todo empolado com a perna dele, ele era brancão, tudo. E, cara, foi uma equipe lá, tipo, surreal, tipo, helicóptero, entendeu? É que a noite noturna a gente usa bastante equipamento. Então Sim. ele ficou lá, coloquei ele como maquinária. Isso, lá, aí eu carregando coisa pra caramba, e do nada tinha um tronco no meio da água assim. Aí os caras, essa cena vai ficar ruim, a gente tem que fazer chuva. Aí sobrou pra quem, né? Aí ele, vai lá fazer chuva. Aí eu olhei pra ele, sou teu filho, pô, perigoso, em cima de um tronco. Cara, me deram uma mangueira enorme, eu segurando assim. Os bastidores de produção é sensacional, do tronco, né? cara, e saindo água assim. E detalhe, a equipe contratou o exército daqui, o exército, né? Pra levar uma cobra, uma sucuri de uns 8 metros, cara. Pra fazer a cena da canoa passando e a cobra passando perto da árvore. Cara, a cobra entrou pra dentro das raízes, mano. Agora e a galera querendo puxar e não dava lisa. E eu em cima do tronco. Bem perto. Em cima do tronco, se eu cair aqui eu morro, cara. E a cobra lá dentro d'água e eu me tremendo todo. E meu pai... Fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Aí a gente puxando a cobra e, cara... Aí, só sei que no final, quando eu tava acabando o helicóptero chegando assim, cara, paradas lindas demais. Surreal, eu falei, meu né? Deus do céu, cara. Porque isso aí, como ele tá falando, é conhecimento que a gente aprende assim. Eu, com os 15 anos, quando eu comecei... Na prática. Comecei assim também, eu fui pegando prática, porque a gente vai sentindo ali que como é que a gente faz a direção de um lugar, como é que a gente vai produzir umas imagens maravilhosas, estando no local, visitando esse local. Eu tinha uma grande honra de conhecer vários diretores que me ensinaram muitas coisas interessantes. Eu trabalhei muito com gente que hoje já é famosa, grande, muito famosa, né? Mas deixa quieta. Ela tinha 15 aninhos, o tio veio pra cá, abraçava ela, que era a Bruna Marquezine, naquela época do sítio do Pica-Pau. Então, cara, a gente estava comentando sobre um dia desse. Eu teve honra lá, conversando com eles direito. Eu tenho bastante foto daquelas, olha, por onde é a trajetória. Então, todos aqueles camaradinhos que eram tudo pequenininho, hoje estão tudo grandes. Mas eu ainda continuo com meus 20 anos, mas aí vou aprendendo muito mais. Só de um lado da perna. Aí tem a Bruna, tem o Humberto Martins, tem muitos atores que claro, ali, mas eu conversava para pegar conhecimento, entendeu? Para a gente assimilar, e os diretores chegavam, davam grandes dicas para mim. Agora, o que eu mais gostei de trabalhar foi com a produção internacionais. Conte um pouco dessa experiência. Porque assim, por que foi a produção internacional? Por quê? Porque eles davam a liberdade de dizer assim, a responsabilidade é sua, assume, você pode ter 30 pessoas na equipe. Então tinha maquinária, elétrica e a parte de efeitos especiais. Então é tudo do meu lado. Aí sabe quando a gente começa a trabalhar, tipo, digamos, 50 uma equipe, 50 da outra equipe, 150 pessoas, sabe que com muita, dá uma confusão danada, né? Sim. Então chegava com as minhas equipes, tentava estar alinhado junto com eles. Por isso que hoje em dia é isso. Eu estou aqui operando o câmera, o cameraman está, deixa eu operar para você um pouco. Então, a gente tenta ficar junto ali. Nada de querer mandar, só porque é diretor. Isso não. Sim. A gente tem que estar a mesma linha. Aí então chamava eles, olha, gente, primeira coisa que a gente tem que se preocupar, que eu aprendi, honrar o horário. Se é 5 horas da manhã, 10 para as 5 aqui na base. Não interessa quem foi, não foi. Você só siga minhas regras, tá bom? Tá bom. 10 minutos antes. E montava produções, fazia as cenas, gravar. Só que isso, o diretor só observando. Por isso que eu digo. E os outros chegavam atrasados, platô, essa equipe, e a nossa todo tempo em ordem. Quando foi na metade nós ficamos 60 dias, né? 60 dias produzindo. Aí quando chegou na metade, né? 30 dias, os camaradas chamaram o Serginho. Parabéns para a sua equipe está sempre no horário certo, tal. Eu digo, beleza. Então a gente já mudou de base. A base que a gente tinha, já deram outra base para a gente tinha lancha, tinha uma equipe já, digamos assim, mais, digamos assim, à vontade. Sim. Tinha lancha, eu digo, olha, gente, não vamos comer muito não, senão vamos ficar pesado na hora que vocês subirem lá, porque tem que subir nas árvores e montar, porque era 400 refletores. Imagina, 400 refletores para montar dentro da floresta. E tinha que fazer também aqueles gás,
aqueles botijas de gás, a gente tinha que colocar escondidinha, camuflar com folha, jogar a mangueira para fazer os fogos, as tochas. São os efeitos porque especiais. Porque você vê nas tochas ali, sim, então, claro, colocar a tocha ali, dar um vento e apagar. Então a gente usava justamente para não acontecer isso, porque naquela época, sabe como é que era? Câmera ao vivo. Sim. Der um pane e aí? E aí, como é que faz? 80%. Então, como é que faz? Dá um vento. Principalmente ao vivo, hein? Aí, então a gente fazia toda essa. Então, o que é isso? Para quem olha assim, vê é simples. Mas quem quer aprender vai dizer, nossa, era assim que fazia. Como que fazia a chuva? Era assim que fazia a chuva? Nossa, então. Eu sei como é que fazia a chuva. Então, tudo é uma coisa tão simples que dá para produzir, que aí as pessoas ficavam ainda com medo. Será que dá para fazer? Então, a gente fazia essa. Cercado de tocha, de fogo, tudo. Às vezes as pessoas ficavam bem próximo do fogo, mas não, era só a gente controlar a intensidade do foco, do fogo, né? Então a câmera pegava registrando contra e quem olhasse pensava que realmente era aquela coisa toda, mas não, era tudo tranquilo, tudo bem organizado. Lembrando, você que está acompanhando o podcast Amazonas Incríveis, estamos recebendo aqui o diretor e produtor de roteiros, minisséries, reality na Amazônia, Sérgio Menezes, e também o apresentador. Ele vai já falar, eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre essa nova novidade que vem aí sobre um reality na Amazônia, e também aproveitando a todos que estão acompanhando ao vivo pelas redes sociais da Rádio ZLZN e também do Portal Imediato e também do Portal Amazonas Incrível, mandando um super abraço. Nessa semana estamos comemorando duas datas bem relevantes, que é o Dia Nacional da Liberdade de Expressão. Estamos aqui com jornalistas, diretores, né, que estão diretamente trabalhando nessa área, e também o dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Tem tudo a ver com o nosso bate-papo, Tá porque tudo se né? encaixando, porque o Júnior vai falar agora um pouco mais sobre essa novidade, esse programa, nesse reality show que está sendo produzido aqui no Amazonas. E aí, como a gente fala muito de sustentabilidade, o Sérgio, Júnior, você frisar a importância de manter o meio ambiente limpo, seja ele na sua casa, seja ele no seu trabalho. Certeza. Nós estamos aqui, como dizem, antes se chamava pulmão do mundo, mas na verdade é o coração do mundo, a nossa floresta amazônica, sempre ter essa conscientização de preservar os nossos rios, a nossa floresta. Quando você estiver fazendo um passeio por aí, se conscientize de não jogar um lixo no rio, que isso vai influenciar muito no desenvolvimento da sustentabilidade, no desenvolvimento da nossa floresta amazônica, quando se fala de sustentabilidade. Meu amigo Júnior, fala um pouco mais dessa novidade. Sei que vocês estão aí ansiosos para falar de como é que foi, ou como é que está sendo a produção desse reality. É o primeiro reality que tem nesse sentido aqui no Amazonas? Nesse sentido, Sim, produzido. Eu vou deixar para o apresentador agora. Eu já falei. Aí depois eu vou contar um pouquinho. Vamos lá. Cara, é o primeiro. É porque assim, ele já vinha tendo essas ideias e tudo sobre reality. Cara, eu quero fazer o meu, quero produzir o meu. Eu falei, vai dar super certo. Já tem a cabeça já expandida, então só mete a cara. Aí teve a seleção das pessoas, né, que iriam participar. E a gente chegou e falou, bora fazer um reality show feminino de sobrevivência na selva. E ele, cara, bora. Porque as pessoas veem assim a mulher como sexo frágil. Mas não, cara. As pessoas que a gente levou, cara, foi surreal. Tipo, a gente chegou lá, tinha a parte do hotel e tudo. Só que era dentro da floresta. E tipo, bora. Primeiro vai começar a minha vez, né? Chegou, ele falou, vou precisar de um repórter. E eu já trabalhei com algumas coisas, já trabalhei em alguns portais, já fiz algumas... Porque eu trabalho com isso. Eu às vezes, eu tô narrando alguma coisa, eu trabalho com lives também, faço live tudo relacionados a jogos também. Teve de fazer uma live dentro da floresta amazônica. Por isso que eu encaixei e peguei logo ele. Aí eu cheguei e falei, eu vou lá. Tu quer que eu seja o teu repórter? Ele falou, não é assim não. Aceita o desafio. Aí ele falou, não é assim não. Aí eu falei, como assim não é assim? Aí, não, você vai passar por um teste também como todo mundo. Sim. Aí eu, vamos lá. Aí a gente chegou lá no estúdio e tal, comecei a conversar sobre ele. Não, faz assim, faz... E eu fui me acostumando, entendeu? Porque não era uma parada pra mim que era minha zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto pra apresentar um reality. E eu cheguei lá na hora e eu, vamos lá. Começou, cara, aí dormindo na selva. E eu já me coçando, eu falei, cara, eu vou meter a cara, eu vou fazer. E foi sensacional porque
A gente via as pessoas dando gás, entendeu? E tinha maratonas, tinham provas que tu olhava assim, corria E as meninas estão de parabéns. E as meninas parabéns. sensacionais, cara. Tipo assim... Dá um abraço para as meninas. mandar um abraço para as meninas também. Vai estrear no ar aí, não é? E, cara, eu olhava assim, eu falei, cara, eu não ia aguentar. Sim. Eu não aguentaria. Eu olhei assim no sol, cara, eu falei, não dá. Provas de resistência, de maratonas, ida e volta. Sim, e tipo assim, eu pensei, pô, eu apresento coisas relacionadas a jogo. E querendo ou não, esse reality show era um jogo, era uma maratona, entendeu? E a produção e tudo, cara, surreal. E eu só fico muito feliz porque o primeiro projeto dele, assim, dele mesmo, e agora vai vir muitos aí que a gente quer fazer, relacionados a jogos também. Legal. Notícia de última hora, posso falar? Quentinha. De jogos do empreendedorismo. E esportes. Olha, legal. É porque a gente quer fazer um documentário relacionado a esportes na Amazônia. Sim. Entendeu? Aqui, relacionados a jogos. Eu dei essa sugestão para ele. Falei, muita gente aqui joga, muita gente gosta, então vamos fazer um documentário sobre. Ele topou. E mais pra frente a gente vai falando. Mas, cara, o reality show foi uma parada que quando acabou, eu fiquei tipo, meu Deus. E buscando o que ele está falando, né? Fala sobre as imagens da natureza, que a gente tentar sempre chegar com a reunião, porque tem reunião de pauta, falar para as meninas, gente, por favor, faz os locais, nada de quebrar nada. Nada de quebrar, tirar planta, algo real, né? Isso é algo que representa a nossa anda Amazônia. Na trilha, anda na roda. E tinha uma equipe também por trás se preocupando, né? Porque para ela não ficar também abandonada. E, cara, uma coisa que não é difícil na Amazônia é tu tirar uma foto ruim. Os cenários são naturais. Assim, a pessoa tá passando ali para atravessar o cabo de guerra que a gente tá falando. Cara, passava uma borboleta, passava uma arara. Aí ele falava... A cena de drone que a gente faz. As cenas de drone, cara. Tipo, cada lugar lindo. A gente ficava, cara, olha isso, a gente nem precisa fazer esforço, entendeu? Tinha muitas cenas, né, que a gente nem precisava gravar, tipo, 5, 4 vezes, entendeu? Porque a primeira ele falava, que isso, pô? Ou a sorte está a nosso favor, a Amazônia é incrível mesmo. A Amazônia é incrível. Fazer um merchan, pô. A Amazônia é incrível. Fazer um merchan, pô. Ele já tá treinado ali. Sério, tô treinado, tô em casa, pô. Tô em casa já. Pois é, aí foi isso que ele está comentando. Então, o que foi? Eu quis mostrar que aqui, a nossa equipe, tanto os atores ou as pessoas que participaram, tem muito talento. Tem muito talento e elas toparam, assinaram os direitos de imagem. Olha, legal. E colocamos elas lá na prova de resistência. Teve alguns detalhes lá importantes que é sobre a natureza. Também elas aproveitaram os dias, entendeu? Que andamos nas cachoeiras. Nossa, que tem maravilhosa. Eu falei, olha, hoje é o dia livre para vocês, então vamos aproveitar lá. E ficaram ali, sabe, para descansar um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. E o cenário natural já favorece. Sim, e elas tiraram muitas fotos, que hoje em dia é tudo no Instagram, né? Vai no Instagram, coloca aquela... Então, eu digo, fica aproveitando. A equipe toda tá de parabéns. A equipe está de parabéns e agora o que é? O reality. Estou finalizando, que eu vou colocar em 3 episódios. Sim. Aí eu já está quase 80%. Aí eu vou fechar agora com algumas empresas para colocar em canal aberto. Sim. A hora que eu fechar, eles vão... Tem alguma previsão, Sérgio? Como é que está a tua programação para lançamento desse reality? Assim, eu já visitei 2 emissoras. E a gente 2 já se interessaram, né? 2 já estão conversando. Está no trâmite de negociação, porque a negociação que eu digo não é pelos valores, porque às vezes pessoas não sabe que é capital, não. É para saber o espaço, o horário, para ficar uma coisa bem, entendeu? Bem dinâmica, na hora que for pro ar. Então a gente está dando uns acertos de vinculação. Num horário onde as pessoas possam sentar e vamos assistir isso aqui, entendeu? Entendi. A gente quer tudo porque fique a favor para todo mundo assistir, entendeu? E atrás de uma valorização, né, nos roteiros turísticos que nós temos aqui, até porque com certeza vocês gravaram em um dos atrativos turísticos que nós temos aqui na nossa região, e desperta até mesmo aquilo que a gente falou no início, né, a vontade das pessoas locais procurarem, buscarem alternativas aquele sol da nossa região, da nossa natureza, aquele sol nascendo. Eu estava numa comunidade, né, prestando serviço. Hoje a gente trabalha com turismo de base comunitária e, assim, muito quem vive em Manaus não tem essa experiência. A gente trabalha com hotéis de floresta, hotéis de selva, adjacentes aqui em Manaus e também em outros municípios. E eu digo para você que já fez diversos documentários, aquele amanhecer, ou aquele pôr do sol, você vê ali numa canoa. Canoa, para quem está acompanhando aqui o nosso podcast,
podcast, é um meio de transporte que nós utilizamos, que as nossas ruas são os nossos rios, e aí é algo fantástico, aquele silêncio, silêncio entre aspas, porque você vê ali a voz da floresta, Cara, aqueles pássaros. Isso realmente as pessoas de fora valorizam muito mais do que a Você não gente. precisa nem colocar filtro na câmera. É só verdade, colocar a câmera, não. então o próprio celular ali O próprio já... telefone, não, e a sonora, né? A trilha sonora é os próprios... Eu tava áudios. te falando, né, que nos bastidores, que tem pessoas, amigos meus que são de fora, tipo, da Coreia, Japão, essas coisas, que eu mostrava e eles falam, caraca, é muito caro pra ir. Aí eu, que caro, cara. Tu dobra aqui, tu vem pra estrada, tu dobra um pouquinho, tu já tá numa cachoeira. Ele, meu Deus, eu preciso conhecer isso, cara, aqui não tem isso. Eu falei, cara... Mas também não é só aqui não que as pessoas não dão tanto valor, né? todos os lugares. Todos os lugares tem né? isso. Todos os lugares. É cultural. Mas aqui, pode ter certeza que aqui a galera que é de Manaus ali, tem coisa... Olha os lugares lindos Não que tem nós coisa- temos aqui cidade, passando tudo. no telão. não tem Aí coisa- voltando lá do reality, a gente vai produzir esse reality do game que ele comentou, como é? Hã? Empreendedorismo? Empreendedorismo, que nós vamos produzir também um reality voltado a esse meio, essa área, né, essa área de que aí também empreendedorismo. aqui em Manaus é muito grande. Sim. E cresceu muito, Cresceu né? muito. Na Então a gente pandemia. vai Empreendedorismo desenvolver. em termos geral, né? Não só específico. A Não, gente também fala no nosso programa de empreendedorismo no setor turístico, inclusive a gente chama alguns empreendimentos turísticos, hotéis de selva, né? Algo relacionado ao turismo. E é muito prazeroso porque, assim, é um desenvolvimento. A gente olha muito para a Zona Franca, aqui em Manaus, né? Porém, a quantidade de empreendedores que estão começando negócios novos, seja na minha área, seja na área do programa que é turismo ou outras áreas, ela vem numa crescente, principalmente nesse período de pandemia, porque assim, o índice, a estatística de desemprego mundial está crescendo. No Brasil chegou a 13 milhões. Então, assim, você vê que ou você... se fala muito do novo normal depois da pandemia. Ou você se reinventa, que a gente chama se reinventar. tem que se reinventar. Né? Ou você fica ali com um desejo de fazer algo e com uma situação financeira mais dificultosa, né? Sim, sim. Então, assim, a questão do empreendedorismo também a gente traz no nossas atividades turísticas, porque a cadeia turística ela movimenta 26 empreendimentos. Então, imagine como é que o empreendedorismo É por isso que ligado. a gente vai criar isso, porque aí o que a gente quer mostrar? Porque os micros, as pequenas Sim. empresas, que eu já acompanho em algumas reuniões, algumas palestras, principalmente acho que estão começando, às vezes, como agora o mundo é redes sociais, Sim. mídias sociais, então a gente vai dar um jeito de... esse reality é justamente para mostrar que todos têm potencial para Sim. conseguir digamos assim, uma ajuda financeira para Dá uma poder... visibilidade aos isso. pequenos. Os pequenos vão olhar assim, legal. nossa, dá para me caminhar para... Às vezes, no próprio story, no Instagram deles, para eles conseguirem ter uma meta, mais ou menos, para começar a enganjar, ter alcance, essas coisas todas. Então, a gente vai fazer um reality voltado a tudo o que acontece no dia a dia, que eles vão olhar assim, nossa, interessante. Então, é fácil, dá para fazer, porque a gente, às vezes, as pessoas... Olha, assim, quer fazer, mas tem aquele insegurança, né? Será Sim. que vai acontecer? Vai errar? Então, a pessoa fica preocupada. Então, a gente já estamos estudando como conversar com as pessoas, empresários, as pessoas de meio dos negócios, né? negócios que sabem, que tem essa visão de buscar uma solução rápida e depois conversar e selecionar os melhores e fazer esse tipo de um reality voltado com eles para mostrar como é que é o grande negócio, como ter o segmento para você manter a sua estrutura. Então vai ser mais ou menos esse foco assim. Beleza, e aí já fica um convite aqui, quando for lançado, voltar aqui de novo no nosso programa para poder falar desse reality relacionado ao empreendedorismo no nosso Amazonas. Tamo aí. E os projetos futuros que você falou, né, sobre esse de empreendedorismo aí também, os projetos que tem do reality feminino que vocês vão montar, é isso? Esse reality é feminino ou vocês vão montar outro? Não, a gente o primeiro feminino. Já está Sim. pronto, já foi. Agora já vai ter a segunda temporada, que já vamos fazer outro. Já a segunda temporada. Aí Legal. dentro dessa temporada eu vou fazer uma série também e documentário. Agora eu criei esses 3 itens. Para não ficar focado muito em diversos, porque o leque é grande, então eu vou focar no reality, série geralmente de 9 episódios, porque hoje o mundo, você vê hoje os cinemas, as TVs, tudo está voltado à série. Tudo é série. Você vai transformar esse reality numa série? É isso? Ou já é uma série diferenciada? Não, é o diferenciado, já é outra. Mas a temática é a mesma? Não, é diferente. Sim. Assim, o reality é envolvido nisso. Eu Sim. vou colocar 3 episódios por causa do tempo e mostrar o nosso valorização da floresta amazônica. Sim. Então, aí eu vou dividir em 3. Aí, só que eu vou colocar em trajetória de temporada. Já acabou essa, já vamos entrar com outra visão. Outro estilo.
cultural, o que for, a gente vai entrar outra. Então a gente vou ter que colocar um núcleo simples de reality. Aí depois eu vou montar outro núcleo de série. Sim. Que é série voltada aos jovens, que a gente gosta de fazer curta-metragem, Perfeito. fazer tem aí muitos atores e atrizes que estão querendo desenvolver. Dá oportunidade se soltar, novos, né, fazer os E novos aqui em Manaus tem talentos. muito teatro. Então Sim, a gente conheço já muito vai gente de teatro. colocar eles na atividade para fazer, porque eu dirijo rápido, entendeu? Eu faço rápido, eu uso todos os equipamentos necessários, então a gente faz rapidamente. Isso é uma série, um workshop ali para os novos atores que estão vivenciando Isso. essa questão, já entrando, né? Já, como que você aí falou. já se solta e diz, Sim. nossa... Tendo a porque prática é melhor, né? O ideal aqui era a gente ter, já está na hora a gente ter o nosso núcleo de teledramaturgia local. Sim. Nada de contratar ninguém de fora, já só daqui mesmo, porque a gente tem um peso já grande. Pois seria Perfeito. muito bom, né? Sim. Já tem gente grande, já forte aqui. Que Já saíram os atores daqui, hoje estão... Já, eu conheço como muito, a todo Globo, mundo. né? O Globo, o exterior, tem muita gente fora, tem muita gente forte, entendeu? Muita gente forte. Só que é como eu estou dizendo, então acho que está na hora de a gente começar, como essa mudança agora de tecnologia, coloca treino aqui, a gente está fazendo aqui, faz o bastidor no story, no restaurante, então todo mundo já vai se alinhando. Conectividade é muito rápida. Hoje né? hoje E é hoje estalo. em dia, como uma vez ele estava me falando, cara, pra tu fazer uma série não tapa. Sim. Antigamente era muito dinheiro. era Muito custo. Sabe o que eu vi no Não tinha Facebook um dia desse, né? Uma foto muito, muito interessante. Alguns anos não, tô falando aqui de 10, 20 anos atrás, uma foto de um repórter cinematográfico, né, com uma câmera no helicóptero e embaixo um drone. Entendeu? Foi bastante interessante. Você vê como é que é a mudança, né? O mundo globalizado. Era muito R$800 a hora. rápido. No helicóptero? No helicóptero, quando a gente for rodar um reality. Oh, meu Hoje Deus. não, você aloca um drone, faz 3 dias rodando aí, Rodando. pronto. Cara, hoje Isso em é dia é tudo mais interessante. prático. Hoje é prático. A tecnologia, né, ela tem esses benefícios de A praticidade. única coisa que as pessoas têm que se preocupar é só com os planos, Sim. os enquadramentos. Pronto, o resto é brincadeira. E é bacana isso que você falou, ô Sérgio, sobre fazer uma série voltado a isso, porque assim, até mesmo pessoas que estão interessadas nessa área diretamente de comunicação e produção, que como você falou, precisa se soltar, e aí vai viver uma experiência prática e se tornando isso de algo empreendedores, que está formando novos Sim, empreendedores. então. E isso é muito bacana. Então ali pode sair um diretor, um produtor, diretor. um redator, um produtor de... Porque o leque é grande, como eu falei. Então na hora de a pessoa Parada a pessoa se soltar. se sentiu à vontade, gostou e vai produzindo. E tem muita gente boa, tem gente só esperando ali uma Não, oportunidade, Muita gente né? boa, cara. para poder... Eu visitei voar. agora uma escola que é de cursos de atores, curso Legal. para jornalismo, tudo. Eu senti ali na hora da palestra, olha que foi, porque eu acho que uns 20 minutos que eu conversei ali, eu sentia o olhar deles ali, que eles estavam querendo, entendeu? Prática, querer desenvolver de nós, como é que é, né? Tem uma coisa que eu conversei com pessoas do teatro que me falaram que o teatro aqui é muito desvalorizado. Sim. Entendeu? Não tem... As pessoas falam assim, pô, cara, eu dou minha vida, e eu vejo, uma vez a gente foi fazer um podcast, desculpa falar, num teatro, e, cara, incrível as pessoas lá, a gente via os vídeos das pessoas atuando, e, cara, isso aqui é... Fantástico. Falei, cara, né? isso aqui tem muito sucesso, tem muito a crescer, e só precisa dar valor ali, só precisa ter alguém ali e ver isso. Porque tudo é custo, né? Aí eu falo assim tão simples, as pessoas ficam assim, mas cara, como é que Sim. esse cara vai... Não, por que eu produzo isso? Porque graças a Deus eu tenho um equipamento. Sim. Como a gente tem um equipamento, já vai diminuir o custo. E como eu tenho grandes amigos que têm a agência de turismo, e vice-versa, eu já não vou ter custo, não vou Sim, gastar. Aí já ele faz fala assim, parcerias, né? tá liberado aí pra você. Eu quero até agradecer meus amigos lá de Presidente Figueiredo, lá, Legal, legal. que eles me cedeu tudo, ó, Serginho, tá Porra, aqui, foi tá da aqui, tá hora. aqui. Mas ele não se preocupa não que vai, quando estrear, eu vou colocar logo a marca dele lá, Não, registrando. tem que ter lá. O mexão. Tem que ter o mexão, né? Bonito demais o Não, lugar. e isso é interessante. Acho que parceria sempre é válido em todos os meios, né? Sim. Televisivos. Seja bom pros e dois lados, né? Seja bom pros dois lados, né? O Um ajuda o processo que a gente outro. chama de empreendedorismo de ganha-ganha. Todos ganham dentro de uma composição ali de qualquer atividade. Lembrando você que está acompanhando o nosso podcast, que acontece toda terça-feira às 19 horas, diretamente pela rádio, que é a cara do povo, né? E você que ainda não baixou o nosso aplicativo, é muito simples. Você pega o seu smartphone, né? Tanto o Android como o iOS, coloca na sua lojinha virtual
e aí você digita ZLZN. A primeira opção que aparecer é a nossa rádio, você baixa e curte toda a nossa programação diária, semanal, mensal e participa de diversos sorteios e fica ligado em todas as informações que acontecem no nosso estado do Amazonas. Cara, muito bacana poder estar falando sobre direção cinematográfica aqui na nossa região, e isso é internacional. Você fez um trabalho, né, Sérgio, internacional, você tinha me falado algum tempo atrás, que você fez uma matéria aqui e levou para apresentar... TV francesa. E levou para apresentar no blog, né? Está no blog internacional, graças a Deus. A gente falou sobre o meio ambiente, sim, sobre as espécies que foram, como é que se diz? Extintas. Sim. Então nós mostramos o trabalho de várias comunidades, várias pessoas que se preocupam com o meio ambiente, né? Então a gente fizemos um trabalho especial voltado a isso, ficamos mais ou menos uns 3 meses, sim, capturando todo o local, e graças a Deus foi reconhecido, foi registrado, ganhou uma premiação, e fizemos também outro que é sobre só meio ambiente, que nesse meio ambiente até eu criei agora, porque assim, eu sou o cara que vou vendo e vou criando. Eu coloquei um programa que é Ecoflorestal, que a gente vai visitar vários municípios e mostrar um pouco sobre a preservação, o meio ambiente, o agroflorestal, né, para mostrar como é que é o dia a dia. Porque muita gente não olha para esse lado, mas é importante o meio ambiente, é totalmente muito importante. Então a gente dá eu faço minha parte, né? Um trabalho importante também. Eu faço minha parte, eu às vezes eu viajo, fico um mês fora, eu vou buscar. Muita gente nem sabe, mas eu estou ali, ó, visitando as comunidades indígenas, que eu gosto muito. O comandante Hamilton, não sei, pouca gente não sabe, mas o comandante Hamilton é um camarada muito amigo meu lá em São Paulo. Ele fica numa emissora também de TV, então ele tem um projeto voltado a isso também. Espero que ele também vai estar assistindo aí, grande comandante Hamilton. E eu já conversamos para ele vir para o Amazonas para a gente visitar as comunidades, para a gente fazer a educação nas escolas. Perfeito. Então a gente mostra como era isso que eu ia falar da educação. Que aí a gente mostra como é que as crianças estão estudando. Dentro das comunidades. Dentro da comunidade, isso é os muito gestores. Como é a chegada dos gestores, professores no local, para mostrar a preocupação que eles têm com os ribeirinhos e com as comunidades indígenas. Então a gente mostra isso aí, que isso é bom mostrar, fantástico. Que é importante ver que as pessoas hoje em dia valorizam, tem que valorizar. Eles lá, a gente precisa de ajuda, educação, que hoje em dia o mundo precisa de educação. Então a gente vai em busca disso, mostrar para as pessoas, olha, pô, realmente tem alguém que se preocupa, que tem que se envolver isso, tem que ter essa união, grandes empresários, quem for, ajudar um pouquinho. Ajudar, o que eu digo, é fazer a sua parte, né? Tá ali, ou se vai ceder algo para livro, alguma coisa, ou montar alguma aula. Então a gente vai em busca disso. Às vezes eu não ganho nada, não vou em custo, eu vou porque eu faço e futuramente vai abrindo espaço para mim outras coisas, eu vou caminhando. Porque, como eu falei, eu vou fazendo meu leque, e como um grande mestre me ensinou, que hoje em dia ele disse para mim, ó, o que você gosta, faça o que você gosta. Entendeu? E, querendo ou não, a Amazônia, para mim, fiz muitos filmes. Sim. Desde os 15 anos que eu vivo dentro da floresta. Então, eu quero criar algo mostrando a nossa natureza, criando série, filme, tudo, mas tudo voltado à natureza, ao meio ambiente. Não quero nada de diferenciar, nada de distorcer. Tudo o que tem para preservar. Plantio um tempo desse, acho que 2 anos, 3 anos, recebi um convite, fiz até um plantio de uma planta lá, hoje ela deve já estar bem grande lá. Então é meio ambiente. Então sempre se preocupando com isso, que isso não é pra gente, é para nossos futuros. Sim. Hoje em dia, antes eu não entendia, mas um tempo atrás eu consegui entender que ele já recebeu, tipo, há muito tempo atrás, uns anos atrás, ele já tinha recebido muitas oportunidades de ir embora daqui de Manaus, do Brasil, morar fora para trabalhar, produzir filmes fora, você não quis. Produções fora, e ele não quis. Ele falou, vou ficar aqui, vou construir a minha empresa aqui e eu vou ficar aqui. Aí antes como assim? A gente devia ter ido, pai, tá? E hoje em dia eu consigo entender o que ele quis fazer. E, cara, abandonou uma, tipo, gigantesca para mostrar aqui que o meio ambiente... E que o Amazonas tem um potencial e deve ser explorado de forma positiva aí para o Brasil e para o mundo. Isso é muito bom, viu? Eu fico muito feliz
em poder ter pessoas assim que se preocupam com o Amazonas. Eu perguntei se vocês no início eram amazonenses, porque eu sou maranhense de criação e amazonense de coração. Estou há 25 anos de Manaus. Quando a gente fala que a valorização vem de pessoas de fora, isso é fato. Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por tudo isso, a floresta, né, esse ambiente que nós vivemos aqui, ele é muito agradável, né, aos olhos, e enche os olhos de forma internacional com assim, um prazer muito grande. E poder conversar com alguém que teve a oportunidade, viu, Sérgio, de ir para outros locais, outros países, dentro do seu trabalho, e escolher, né, uma opção de ficar no Amazonas porque acredita, isso faz muito sentido dentro da minha área de turismo, que aqui no Amazonas ainda não é valorizado como deveria ser, porém a gente ainda conta com pessoas dispostas a desenvolver, seja na Amazonas Tour, na empresa estadual de turismo, seja no Sebrae, na parte de empreendedorismo. Um grande abraço para o Fábio, que é gestor. E aí você estava falando de comunidades, me linkou aqui a Faz Amazônia, que é a Fundação Amazônia Sustentável. Ele faz um trabalho de empreendedorismo dentro das comunidades, assim, maravilhosamente bem, preocupado com isso, com o turismo dentro das comunidades. Você estava falando de educação, e aí dá para a gente fazer um link aí muito legal entre a Faz e o seu projeto junto com o comandante Hamilton, para que a gente possa desenvolver. E é verdade, é um povo, que eu falo, um povo ribeirinho, que ainda é pouco visto, né? Ainda é pouco ali uma visão diferenciada para esse turismo de base comunitária, que a gente chama de turismo TBC. E é muito importante, né? Valeu a pena se frisar aqui no programa ao vivo, valeu a pena frisar essa questão do turismo ribeirinho, né? Que a gente chama de TBC, de turismo de base comunitária, porque é um povo assim ainda desvalorizado, né? Então, a gente sabe da dificuldade logística. Você, por exemplo, ir para Maués é 258 quilômetros em linha reta, e as embarcações, tem aéreo, mas o que a gente sempre fala aqui nas pautas é que a logística do Amazonas é difícil, né? É um pouco difícil. Para vir aqui para o Amazonas, você vem de barco ou vem de avião, então se torna um pouco cara a logística. Infelizmente, aí a Transamazônica ainda não está 100% apta para receber esse transporte. Oramos muito, aí pedimos aos nossos governantes que priorizem isso, porque vai melhorar muito o turismo e o desenvolvimento da nossa Amazônia. Mas sempre isso, né? Sempre vai ter umas barreiras, vai ter o lado oposto, vai ter o lado que vai ajudar, sempre vai. Não todos no Amazonas, então no mundo todo sempre vai ter esses conflitos. Sempre tem o lado negro da força, né? É importante cada um tentar fazer um pouquinho da sua parte. Isso é verdade. Chegamos mais no final do nosso programa. Eu falei que o bate-papo é tão gostoso assim, quando está começando a criar corpo, passa rápido. De costume, a gente sempre finaliza o nosso programa aqui fazendo uma pergunta que se retrata o nome do nosso programa, né, Sérgio? Para você, o que torna o Amazonas incrível? Olha, o que torna o Amazonas incrível é a sabedoria e o conhecimento das pessoas que realmente, como eu, você e outros que estão aí do outro lado, que amam o nosso meio ambiente, amam a nossa natureza e já está dizendo, a Amazônia é preserve a natureza. É incrível. Então, as pessoas que nunca visitou, as pessoas que querem conhecer, é só vir para o Amazonas e ver como a gente tem lugares muito maravilhosos, muito lindo, e teledramaturgia, o que for, já rodamos muitos e vamos continuar rodando e mostrando, sempre preservando o meio ambiente. Isso aí, e com a culinária incrível, hein? Júnior, meu amigo, o que torna para você aí, com essa experiência que você já tem, é o Amazonas incrível, você que está no meio aí das comunicações? Cara, eu acho que tudo na Amazônia é incrível, né, cara? O ambiente, a natureza e tudo, e ver que as pessoas, se Deus quiser, vão dar mais valor e cuidar da natureza. E é isso, cara. A culinária também é sensacional. Os peixinhos, poxa, comer um peixe, porra. O peixe é bom demais, hein? Tambaqui. Tu que é de Maranhão, chegou e comeu um tambaqui, me diz o aí. jaraqui, né? Porque a gente tem um ditado que quem come jaraqui já nunca mais sai daqui. Ó, foi isso que aconteceu. Trinchã, meu amigo do céu, sensacional. Isso é uma culinária boa que nós temos aqui no Amazonas. Que bom incrível, poder olhar essa visão, né? A gente sempre pede essa visão dos nossos convidados, o que torna o Amazonas, nessa visão de vocês, incrível, que é o nome do nosso programa. Parabéns pelo programa, viu? E parabéns também, pelo estúdio também, que, cara, parecia que eu tava... A qualidade que nós oferecemos aqui dentro da nossa programação é sensacional. Para encontrar vocês, Sérgio, fala um pouco aí das redes sociais, como é que as pessoas acompanham as novidades aí dos projetos que vocês estão desenvolvendo. Nós estamos jogando lá, que eu passei pro Júnior, que
como eu estou dizendo, aquela gera agora, tudo de redes sociais, tem lá, @Amazônia TV Web. Perfeito. Outro lá na Amazônia TV Web, lá tem um link para mostrar todos Tem os tudo. bastidores, clicar lá que tem os A bastidores. principal rede de vocês Principal hoje é o rede. Instagram. É o Instagram, Amazônia TV Web. Tem Aí no Facebook também? aí clicou lá e já tem um que ele colocou lá. Que Tem um link, né? tem um link que que já vai vai pro em tudo. YouTube, vai pro Instagram, vai pro e-mail, vai para todos os... Aí já acompanha toda a Já acompanha produção. tudo. E tem primeira mão lá, que a gente já colocou um detalhe lá do reality. Olha, Tá lá, legal, legal, o detalhe tá do reality, rodando lá. mostrando a natureza, tudo. Já tem um pedacinho lá de, acho que 4 minutos, né? 4 minutos lá mostrando o que vai acontecer. Já dá ali um spoiler do Já, que vai já. acontecer no programa. Muito bom. Em nome da equipe do portal Amazonas Incrível e também da Rádio ZLZN, gostaríamos de agradecer o convite, Pô, né? a gente Sempre agradece. é um prazer enorme poder falar do turismo do nosso Amazonas. Acreditamos no potencial que nós temos aqui e muito obrigado em nome de toda a equipe do portal Amazonas Incrível. Você acabou de conferir o podcast Amazonas Incrível, um podcast realizado, um programa realizado por pessoas apaixonadas por turismo. Acontece toda terça-feira às 19 horas, horário local de Manaus. Nesse episódio você viajou comigo, Wilson Roger, seu guia incrível no Amazonas, e também com a Roger Tour, agência de turismo, a agência que atravessa as fronteiras e desvenda os mistérios da Amazônia. Na transmissão e operação de áudio, Digão Lopes, produção e edição da equipe do site Amazonas Incrível, apoio técnico de Marcos Mendonça e Brento Cidade. Todo esse conteúdo é produzido pela equipe Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência e te espero no próximo programa, que é diretamente pela Rádio ZLZN, a rádio que é a cara do povo.